Olá, meus amigos. Na aula passada sobre a banca IBFC, eu fiz um resumão do que mais cai nessa banca. Porém, todavia, contudo, faltou uma matéria super importante: oração e período. E vocês cobraram e eu trouxe aqui para vocês. Seja você vai fazer agora a prova dos Correios 2024 ou a prova do MGS também aí, tá com o seu edital aberto aí. MGS é aqui em Minas Gerais. Então, vai cair essa questão, pelo menos uma questão de oração período, e será nossa prova. Mas não é um bicho de sete cabeças. Vou tentar resumir o máximo possível com uma questãozinha aqui bem bacana de 2024, tá? Questão bem recente. Eu escolhi essa questão aqui, que eu acho que ela é bem completa, que dá pra gente pegar direitinho o que seria um período, o que seria uma oração. Tá legal? Então vamos lá. Nessa primeira questão de 2024, caiu assim, ó. No fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Tá? Antes de olhar a resposta, a primeira coisa que você tem que saber o que é o verbo, o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é uma oração. Vão cortar essa frase aí, fazer igual o Jack Estripador, estripar essa frase todinha, tá? Primeira coisa, o que a gente pergunta? A gente aprendeu lá na aula de concordância verbal. Pergunta pro verbo, o que, ok. A resposta será o sujeito. O sujeito tem que concordar em número e grau. O que quer dizer isso? Modo, número e grau. Se feminino, tem que ser feminino. Se é masculino, tem que ser masculino. Se está no singular, ambos têm que ficar no singular. Tá? Então, qual que é o verbo? Aí o verbo, aquelas coisas que a gente faz, se mexe, tem ação. Por exemplo, eu estou falando com você. Falar é um verbo. Você anda na rua, andar é um verbo. Você explica alguma coisa para alguém, você está fazendo uma ação, não tá? Então, o nosso verbo aqui é o explicar. Tá? Explicam. Está no plural. Se o verbo está no plural, eu vou perguntar para ele, quem está explicando? Sempre pergunta para ele, quem? A resposta é sujeito. O nosso sujeito é psicólogo. Veja que a conjugação verbal está certinha. Psicólogos estão no plural e o verbo também está no plural. Olha que beleza! Então os dois estão no plural, concordância verbal está certinho. Outra coisa que a gente vai fazer agora. Isso aqui tem sentido para você? Sem precisar de mais nada? Só estou trocando a cor da caneta aqui, tá? Se alguém chegar para você e falar, psicólogos explicam. Se falar só isso, você conseguiu entender? Sim, que sabe o que você entendeu? Existe alguns psicólogos, que é mais de um, que está no plural, que está explicando alguma coisa. Pronto. Se só isso tem sentido, e só isso tem um verbo, tem sujeito, tem sentido próprio, então a gente chama isso aqui de oração. Isso aqui é uma oração, tá vendo? Oração. Colocar um de O aqui, ó. Nossa oração é essa. Essa é a nossa oração. Por isso, quando caiu nosso edital, falou que caiu oração em período, período é tudo, até o medo. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Tudo é um período. É o período que aconteceu tudo. Mas oração, psicólogos explicam já uma oração. E geralmente, depois de uma oração, você vai encontrar ou um verbo de ligação, que geralmente vai ser o ser, o estar, que é os mais comuns na banca IBFC, ou o que, igual isso aqui, tá? E a gente vai ter que olhar o seguinte, depois desse que ou desse verbo de ligação que você vai encontrar na hora da prova, tem sentido próprio também? Se tiver, teremos mais de uma oração nesse período, tá? Pode ser período simples, pode ser um período composto com várias orações. Olha, a ansiedade tem forte ligação com medo. Se alguém chegar para você e apenas dizer, olha aqui, ô Jardel, a ansiedade tem forte ligação com medo. Você sabia disso? Opa, o que eu tirei disso? Opa, existe uma ansiedade que tem uma ligação com um sentimento medo. Quem viu o filme Divertidamente, quem tem filho aí de ter visto, né? Levei meu menino no cinema 3 vezes, ver o mesmo filme Divertidamente 2 esse ano. Ver o mesmo filme. Vai lá no cinema 3 vezes só para assistir o mesmo filme.
Lá a gente aprendeu isso, que existe a emoção, a ansiedade, existe lá o medo, ou seja, são bem amigos, existe a alegria, existe a raiva, tá? Ou seja, eu entendi que a ansiedade tem relação com medo. Então isso aqui também isso aqui é outra oração. Tem verbo? Tem. O verbo eu tenho. Quem tem forte ligação? A ansiedade. Então temos aqui também um sujeito. Vou pegar uma outra cor aqui. Pera aí, um minutinho só que eu já dei meio lento nessas coisas. Temos aqui um sujeito, a ansiedade. Tem. É o nosso verbo, forte ligação com medo. O tem está no singular ou está no plural? Você sabe como escrever o tem no plural? É colocar o chapeuzinho do vovô, é colocar o acento circunflexo. Se você conseguir colocar o acento circunflexo em cima do tem, estaria no plural. Se o tem não tem o chapeuzinho, está no singular. Quem tem? A ansiedade. A ansiedade está no singular. Como é que eu sei disso? Olha o artigo, a dica. Olhar sempre o artigo que vem antes. Ele está no singular. Ansiedade não tem um S depois dele, ansiedade é, sei lá. Ou seja, não é as ansiedades, não, é a ansiedade. Ambos estão no singular. Tá vendo como combinou em número, quando eu falo combinar em números, que os dois estão no singular. Psicólogos explicam, ambos combinaram em números também. Ambos estão no plural. Você está aprendendo agora a desmistificar o português. Não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa simples, fácil e rápida. Depois você fazer várias e várias questões, você vai achar o sujeito rapidinho, o verbo rapidinho. Você vai bater o olho e já achar as orações. Como aqui a gente tem duas orações, você viu que eu não fui lá nas respostas ainda. Mas eu já poderia aqui, eu já eliminar duas. Por quê? Aqui falou que tem oração, não falou que era duas orações. Já eliminei a letra A. Já posso eliminar a letra E também, só sabendo que é duas orações. Aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai ter uma oração principal e uma subordinada. Sabe por que eu já sei isso? Porque só sobrou principal e subordinada. Mas o que quer dizer uma oração principal? O que é uma subordinada? E o que é uma oração coordenada que a questão não colocou aqui? É o seguinte, se a primeira oração, que é essa aqui, oração número 1, tem ligação com a oração número 2, a gente fala que a primeira é principal e a segunda é subordinada. Se as duas são independentes e uma não depende, não tem nem ligação, não tem nada, nenhum vínculo efetivo entre as duas não são amiguinhas, ou seja, aí o que a gente faz? A gente chama de coordenadas, tá? Olha aqui, ó. Psicólogos explicam. A oração 1. A segunda, a ansiedade tem forte ligação com o medo. Tem alguma ligação? Tem. Porque a segunda oração é o que o psicólogo da primeira oração estava explicando. Então elas têm um vínculo efetivo entre as duas são bem amiguinhas. Então a gente fala, que os psicólogos explicam, é a oração principal. A nossa primeira oração aqui, já a ansiedade tem forte ligação com o medo, já seria aqui a nossa oração subordinando a primeira. Porque se não existisse a primeira oração, não existiria a segunda. Tá vendo? Então, por isso aqui, mas estava de cara. Isso você, mesmo não sabendo disso, só tem aqui o principal, subordinado. A banca foi boazinha com você. Poderia ter colocado uma coordenada aqui no meio. Só que agora ficou difícil. É subordinada objeto direto, está restritivo ou está aqui concessivo? Agora sim, tá? Você tá vendo esse que aí? Eu deixo só sublinhar esse que. Vou colocar abaixo. Peraí, aqui o que? O nosso que. Esse que, se você conseguir, dá uma olhadinha aqui em cima, ó, conseguir trocar ele por o qual, as quais, os quais, você, se trocar por isso, depois que tá dele, ou vai ser explicativo ou vai ser restritivo, igual falou aqui, tá? Ou explicativo ou restritivo. E quando eu vou saber que cada um desses, se colocar vírgula, é explicativo. Se você puder trocar esse que por quais ou qual e não tiver vírgula, você vai marcar como restritivo. Tá vendo? Essa parte é decoreba, tá? Deixa eu voltar pro meu lápis aqui, trocar de cor aqui.
Não, essa cor já usei, quero essa. E pronto, tá? Então, não é esse caso, porque a gente não consegue trocar por qual, ó. Psicólogos explicam o qual a ansiedade, não dá sentido nisso. Então, não vai ser nem explicativo e nem restritivo. Tá legal? Já objeto direto, então ela vai ser objeto, ou direto ou indireto. Nesse caso, se é objeto direto ou indireto, se tiver uma preposição, você fala que é indireto. O que é preposição, Jadel? A, antes, após, até, com, contra, de, para, perante, por. Existem outras, tá? Você vai acabar decorando as preposições, tá? Preposições, guarde, procure aí, escreva no Google aí uma inteligência artificial que você costuma usar e coloca lá quais são as preposições mais usadas. Decora elas. Tá legal? Se tiver uma preposição, antes, após, até, sei lá o quê, aí você fala indireta. Como aqui não tem uma preposição, nosso gabarito é a letra B. Tá legal? Gabarito aqui, ó, letra B. Tá? Não é restritiva porque eu não posso trocar por qual os quais. Não é concessiva, numa não dá. Não tem concessão nenhuma aqui, não é verdade? Tá? Maioria das questões da Branca e BFC será objetiva direta ou indireta. Tá? Muitas questões da Banca e BFC que eu vi fala sobre quantas orações tem, se é coordenada, se é subordinada. Tá? Só com essa questão que a gente viu um resumaço sobre isso tudo aqui. Se você quer mais uma hora inteira e eu falando sobre esse assunto, já estou na minha quarta aula lá no nosso curso dos Correios. E essas mesmas aulas irão para o nosso curso da MGS, tá legal? Eu coloquei no Correio e agora eu vou passar essas aulas para o curso da MGS, porque tudo é banca e BFC. Tá? E vou continuar colocando mais lá, que eu pretendo colocar para mim mais umas 2 ou 3 aulas sobre esse assunto lá. Então assim a gente vai encher de questões sobre isso aqui, para você não ficar com dúvida nenhuma no curso. Tá interessado no meu curso? O link sempre fica aqui na descrição desse vídeo. Curso aqui do Jardel para os Correios ou para o concurso da MGS, tá legal? Então, até nossa próxima dica. Ficou com alguma dúvida? Deu para pegar o que é sujeito, o que é verbo, o que é coração? Se tiver com dúvida ainda, deixa aqui. Nossa próxima aula aqui, eu creio que será informática, tá legal?